Boa tarde, fala Paredão. Boa tarde a todos aí que estão chegando para a live de hoje. Boa tarde, boa tarde. Vamos, daqui a pouco o Henrique deve estar por aí. Fala Bruno, tudo bem? E aí Roberto? Pessoal chegando. Oi Débora. Luiz que está sempre com a gente aí. Derek, pessoal chegando. Fala Fábio. Fábio lá do Bom Pastor. Tudo bem, Paredão? Se prepara aí, hein, que você tá chegando sua hora. Oi, Su. Isa, pessoal chegando. Vamos ver se o Henrique já tá aqui também. Esperar. O Henrique ainda não deve estar chegando aí. Alan Basílio, pessoal que tá chegando. Carol. Ediene. Valeu, Fabio. Obrigado, hein? Você tá mandando uns feedbacks legais aí. Valeu. Oi, Bia. Bia, Débora também sempre assistindo a gente. Só esperar agora. Henrique, quando chegar, manda uma mensagem aí. Ana Paula, Michele. Aí, boa, Henricão já tá aí, já vou colocar ele aqui na conversa. Fala, Alexandre, tudo bem? Alexandre também sempre acompanhando. Aê, agora sim. Fala, E aí, Léo, Henrique. tudo bem? Tá me ouvindo Tô, bem? você também? Também, tá tudo certinho aqui. Legal, que bom. Vamos, vamos iniciar, porque a gente tem bastante assunto, viu? O pessoal mandou bastante pergunta aí. Eu Legal, legal. vou, a gente vai colocando as perguntas aí no decorrer do papo, mas vamos já começar enquanto o pessoal tá chegando aí, bastante gente entrando. Beleza. Ah, bastante atleta aí. Olha lá, Su, Bia, já vi a Débora, E aí, já o pessoal, Bruno boa tarde aí pra Decker. todos. Ô Henrique, vamos começar fazendo uma apresentação sua, para quem não te conhece ou para quem não te conhece tão bem, uma apresentação da. Sei que você foi atleta, contar aí um pouquinho da sua história, como você chegou na natação e até você chegar no comitê. Vamos lá, Léo. Primeiro agradecer ao CPB, né, e a você, Léo, pela oportunidade aí. Boa tarde a todo mundo que nos ouve aí. É um prazer estar aqui, uma felicidade muito grande. Primeira vez, né, na live, então pega leve aí comigo, hein, Léo? Mas vamos lá. Eu fui nadador, sim. Eu comecei a nadar. Eu me federei em 89, eu comecei a nadar em 88. Né, me federei na Aquática Paulista em 89 e nadei toda a década de 90. Né? Eu tive três técnicos durante a minha carreira de atleta. Né? Tive três técnicos, até aproveito a oportunidade aqui para agradecê-los, porque certamente eles tiveram uma influência grande na minha vida, né? Só ver onde eu estou hoje. Então, meu primeiro treinador foi o João Américo, quando eu era infantil ainda, infantil A e B naquela época, não era petis, né? Então, o João Américo foi meu primeiro treinador, meu grande influenciador. Depois disso, eu treinei com o Luiz Prado, Tecão, também em Santo André, durante infantil. E depois eu treinei com o Vavá, Paulo Roberto Evaristo, que são meus amigos até hoje. Né? Então, aproveitar aqui e deixar meu agradecimento aí aos três que foram muito importantes na minha vida. Tá? Eu fui um nadador me considero nadador mediano. Eu nadei, o meu auge foi em 94, quando eu disputei um troféu Chico Piscina. Inclusive o Albertinho foi treinador, né, no masculino, e o Mirko do feminino. E eu nadava em Santo André já com o Vavá. Nessa época, no início da minha carreira de nadador, eu ia um pouco melhor. Né? Eu me lembro que quando a gente foi fazer o teste, eu não queria muito, eu e meus irmãos, né? Meu pai eram metas paternas naquela época, eu fui porque meu pai nos levou, mas com o tempo eu fui tomando gosto, fui gostando da coisa, eu nadava bem nessa época, né? No início eu tinha bons resultados ali no infantil, e até eu nadar o troféu Chico Piscina 94, como eu te falei, que eu me aproximei um pouco mais do Mircão. O Mircão já estava em Santo André.
ficamos em segundo lugar num revezamento nesse tipo de piscina, né? Num revezamento 4x100 medley, que eu me lembro bem que quem me entregou de borboleta foi o Pocente, que hoje é treinador da Ana Marcela, né? De maratonas aquáticas. E eu fechei de cara, nós ficamos em segundo, perdemos para o Rio de Janeiro. Então, como eu falei para vocês, eu nadei na década de 90 e eu peguei uma época da natação muito interessante, que era o duelo do Gustavo e do Xuxa, né? Inclusive eu vi as lives deles na Swim Channel, muito legal com o Patrick. E eu nadava exatamente as provas deles, então eu nadava 50 e 100 livre. Então, as competições para mim eram muito legais, porque a gente podia estar do lado dessas duas lendas do esporte, né? Em 98, eu fui para a faculdade, fui estudar educação física, me formei em 2002. Em 2004, eu fui trabalhar com o Mirko em uma academia em São Bernardo, que ele estava coordenando. Então, minha primeira grande oportunidade profissional foi lá com o Mircão nessa academia, né? Eu era professor de natação, enfim. Em 2006, eu fui para o MESC, que é um clube aqui de São Bernardo, onde eu trabalhei auxiliando o Mirko na equipe principal que ele tinha. Eu fiquei pouco tempo com o Mirko, porque logo ele teve que sair, né? Ele se transferiu para um outro clube, e no lugar dele entrou o Indiani, que também é um grande amigo, né? Trabalhei com o Indiani mais um ano e meio, e em 2008 eu fui para o Corinthians, conheci o Carlão em 2007 no encontro de treinadores, um encontro informal que a gente teve numa chácara, e aí em 2008 eu recebi o convite para trabalhar como preparador físico no Corinthians, e eu aceitei. Trabalhei lá por 6 anos, até 2010. De 2008 até 2010 eu fui preparador físico exclusivamente, né? Trabalhava com todas as categorias, de petis até sênior, até a principal. Em 2010 eu recebi o convite para ser treinador do petis, então eu me dividia na preparação física e nos treinos do petis à tarde. Foi uma experiência incrível também. Eu recebi os atletas do Bira, então imagina você, né? O Bira é o grande mestre da base do Brasil. Foi um período muito bacana, de muito aprendizado, né? Ali no Corinthians, na verdade, foi a minha grande pós-graduação, ali a gente fala, né? O grande mestrado ali foi no Corinthians com os profissionais que tinham lá. Em 2010 você chega no Corinthians, né? E a gente começa a trabalhar juntos também. Então nós trabalhamos. 2011. Você chegou em 2011. 2011, Então 2011 até 2013 nós trabalhamos juntos. E até finalmente chegar em 2014, quando você me convida para vir para o Paralímpico, e eu, graças a Deus, aceitei, e é onde a gente está hoje desenvolvendo o trabalho lá. Basicamente legal. isso. Essas experiências aí te ajudaram muito, né, a sua formação profissional, né, e muito que a gente vai tratar aqui hoje, muitos assuntos com certeza tiveram lá um começo, né, uma base com essas experiências anteriores, né? Sim, com certeza, Léo. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Vocês discutiram nas lives anteriores, eu vi, né, em relação a ter sido nadador, se isso influencia ou não. Eu acho, na minha opinião, não influencia, né? Na verdade, pode ajudar um pouco a entender a cabeça do atleta, porque a gente foi atleta, mas não é um pré-requisito para você ser um bom treinador. Não acredito nisso. Não, e a gente tem. Você é do grupo do Alan Nagaoka. Você, Alan, Felipe, o grupinho ali dos nadadores. Ô Henrique, vamos começar então o primeiro assunto aí que acho que tá muita gente curiosa ou muitos profissionais, atletas estão vivendo a mesma situação, que é essa fase da quarentena, essa fase sem treino na piscina, em casa. Como que você está trabalhando, como está sendo o trabalho da preparação física dentro desse programa que o CPB propôs de acompanhamento dos atletas? Como que você está trabalhando? Conta um pouquinho de como que está sendo esse período. Certo, Léo. É um período desafiador para todos, né? Para nós, da comissão, para os atletas, enfim, para todo mundo. O principal nesse período, na minha opinião, é que todos sigam as recomendações, fiquem em casa, se cuidem, né? Esse é o principal. É óbvio que para os atletas, como eles trabalham com o corpo, é importante que eles se mantenham ativos, principalmente eles, porque isso tudo vai passar, nós vamos voltar aos treinos, a vida vai seguir, então é importante que eles estejam ativos. Mas eu acho que é um período fundamental e importante para você treinar o mental, né? Você tem que se reinventar,
você tem que pensar em ocupar o seu dia, e a atividade física entra nessa parte, né? De você continuar com disciplina, você continuar fazendo as coisas que você necessita fazer, se alimentando bem, tendo rotina, dormindo cedo, acordando cedo, enfim. É importante porque os atletas, como eu disse, trabalham com o corpo e tudo isso vai passar. A gente tem, obviamente, falado com todos os atletas, eu tenho passado orientações para que eles façam atividade em casa. A gente teve uma aula importante ontem com o Augusto, foi muito bacana, né, a respeito de destreinamento, que é um período tão longo assim, é novidade para todos, né? Mas o Augusto puxou alguns artigos lá, esclareceu bastante coisa para a gente. E a gente tem passado ali atividades para que, principalmente, eles consigam manter um fortalecimento muscular, né? Alguma coisa de abdômen, dorsal, que é importante. E a partir da aula de ontem, a gente priorizar bastante os exercícios com um pouco mais de continuidade, né? Os exercícios um pouco mais aeróbios ali, que vão ajudar bastante depois no retorno, né? A gente tem se encontrado todas as segundas-feiras, né, Léo? A nossa comissão técnica tem se encontrado todas as segundas, a gente tem discutido bastante sobre o assunto. Acho que não tem muita... não temos que estar desesperados nesse momento, porque os jogos já foram transferidos para o ano que vem, a gente vai ter bastante tempo, né? Voltar aos treinos com calma, enfim. Esse ano é um ano que vai dar para se aproveitar pouca coisa, né? Em relação a competições de alto nível, então vai ser um período de retorno aos treinos com calma. Aqueles atletas que tinham algum problema, alguma lesão, alguma dificuldade de recuperação vão se beneficiar com esse período, então aproveitar também, né? Mas é isso, Léo, passar por essa fase com tranquilidade, com calma, se reinventando, se mantendo ativo, mas com tranquilidade, e o principal, fazer o que tem que fazer, que é evitar sair de casa por enquanto, se sair, tomar as precauções, né? O departamento médico do CPB está sempre de prontidão, está entrando em contato com os atletas. Nesse sentido, os nossos atletas estão bem amparados, bem assessorados, né? E imagino que tá sendo ainda um desafio maior, porque além das características dos atletas, tem também a condição que cada um tem na sua casa, né? Alguns com mais, alguns com menos, então o treino tem que ser bem, quase que individualizado, né? Com certeza, Léo. Uma preocupação grande que nós temos em relação à segurança sempre, né? Estando na sala de musculação, estando em qualquer lugar que seja, trabalhando a preparação física, e agora redobrar esses cuidados em casa, né? Porque acidentes acontecem, então você vai prender um elástico, tem que estar bem seguro onde está prendendo, enfim, essas orientações que são importantes. E é o que você falou, né? Cada atleta tem um espaço dentro de casa, tem um material, tem uma realidade diferente do outro. E a gente, na medida do possível, está tentando adequar para cada um, né? Tentando ajustar e fazer o que é melhor para cada atleta. E tentar segurar ao máximo, né? O que a gente consegue para quando voltar a perda ser menor, né? Acho que vai perder mesmo, não tem como. Mas para ser menor, tentar segurar ao máximo, né? Pelo menos essa ativação muscular, esse fortalecimento de core. E uma pergunta que chegou também sobre o trabalho aeróbio nessa fase, né? E foi o que a gente discutiu bastante com o Augusto ontem na aula que ele deu pra gente, né? Na discussão, que da dificuldade de se manter, né? Um condicionamento aeróbio nessa fase. Sim, porque como nós falamos, depende muito do espaço que cada um tem, né, Léo? Depende do material que tem em casa. Alguns atletas conseguiram bike, alguns atletas conseguiram outros ergômetros, mas nem todos têm. E aí a gente tem que se virar com a realidade de cada um, né? Cada um a gente precisa adequar da melhor forma possível. São muitos atletas, mas a gente tem feito essa assessoria, esse acompanhamento, para que todos eles sejam orientados, né? E também muita gente perguntando sobre como avaliar a volta, o tanto, né, o prejuízo desse período, e nós temos a sorte, né, e lógico, o trabalho também das pessoas, de ter tudo muito monitorado, né? Então, a gente já sabe mais ou menos um valor por exemplo, de peso, de medidas dos atletas quando eles retornam de férias, que são lá 30 dias, 25 dias. Então, é praticamente como se a gente estivesse de férias agora, né, e fosse começar uma temporada nova quando voltar, né, que aí talvez
Oi, deu uma travadinha aqui para mim. Tá me ouvindo bem? Tô. É isso aí que você falou, Léo. É voltar como se estivesse voltando de férias, o quanto antes a gente conseguir esquecer esse período que a gente está passando melhor e seguir em frente, né? Seguir o trabalho em frente, vai ser melhor para todo mundo, né? É como eu falei, eu acho que esse período é um período que a gente vai ter que passar, não tem escolha, né? Todo mundo vai ter que passar por isso. Cada atleta, cada pessoa dentro de casa se reinventando, fazendo o possível para se manter numa rotina, com atividade física, alimentação, enfim, mas com calma também, tranquilidade, sabendo que a gente vai ter bastante tempo para trabalhar, sem se desesperar. Acho que isso é importante, porque a gente conversou inclusive ontem, né? O excesso também nesse período agora dentro de casa, até por não ser uma atividade específica para eles, né? Eles são atletas de natação, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses exageros também. É verdade. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando mais da preparação física de uma forma geral, Sim. queria que você colocasse o que você pensa da preparação física dentro do programa, a preparação física na natação, como que você pensa a formatação do trabalho, a importância, essas questões assim que são bem curiosas, né, que as pessoas têm muita curiosidade. Sim, Léo. Eu, quando era nadador, a gente tinha preparação física, óbvio, mas não era algo tão importante como eu vejo que é hoje, né? A preparação física, na realidade, ela complementa o treino específico, né? Ela dá um complemento para o atleta, ela ajuda o atleta a suportar cargas superiores, né? Níveis superiores de treinamento, é assim que eu enxergo. Eu também acho que é uma responsabilidade grande da preparação física, do trabalho seco, né, do que a gente faz. Prevenir lesões, então gerar um equilíbrio muscular adequado, fortalecer de forma adequada, enfim, acredito que isso também é bastante importante. A gente tem um trabalho bem adequado ali, bem casado entre preparação física e fisioterapia, assim como todas as outras áreas, mas principalmente com a físio eu discuto bastante em relação aos exercícios, as fases de treinamento, né? Então, por exemplo, na base, a gente começa sempre a trabalhar a parte mais cardiorrespiratória, mais associado a isso, o trabalho de resistência muscular, visando justamente isso, né? Fortalecer tecido conjuntivo, para que depois, num bloco mais à frente, a gente entre num trabalho mais de força e o corpo do atleta esteja preparado para receber aquelas cargas, né? Então, falando um pouquinho ainda lá da base, eu sento muito com os físios para discutir o pré-treino, né? Que é uma coisa que você vem conversando bastante com todos os profissionais da live aí. Então, na base, por exemplo, a gente prioriza bastante os trabalhos de fortalecimento, cintura escapular, de core, de mobilidade. Enquanto eu na academia, a gente está fazendo um trabalho de resistência muscular, de fortalecimento, com exercícios multiarticulares para não sobrecarregar a articulação, né? E por aí vai. É importante dizer, Léo, que a preparação física, ela sempre acompanha, né, na nossa ótica, ela sempre acompanha o planejamento e a periodização do treino de água, né, que é o principal. Então, se você está na base, na água, fora da água a gente também está. Se você começa a fazer um trabalho maior de força dentro da água, na academia também a gente leva para esse prisma, e assim que a gente caminha paralelo aos treinos de piscina, né? Algo que a gente faz há alguns anos já é quando sai de um bloco e entra em outro, não fazer isso de forma abrupta, né? Então, por exemplo, quando eu saio da base para ir para o bloco de força, a gente faz uma transição progressiva, né? Então eu saio da base fazendo trabalhos de resistência com 15 a 20 repetições, dependendo do exercício. E quando a gente vai transitar para o bloco de força, eu uso 2 semanas para fazer um trabalho de hipertrofia, não com o objetivo de ganhar massa muscular, mas como eu disse, de progredir as cargas, né? De aumentar um pouco mais as cargas e a intensidade do trabalho, para aí sim chegar num trabalho de força mais próximo à força máxima dos atletas. Tá? Então, esses períodos, obviamente, que vai depender de cada grupo, né? Então, o seu grupo de velocidade vai ter um período maior ou menor, o grupo do Felipe também. A gente, como eu disse, sempre adequa o trabalho da academia aos treinos de água. Isso é muito importante dizer, né? Eu sempre digo
que o nosso valor principal dentro da academia é os treinos de água. Então, se algo não está indo bem lá, a gente precisa rever e mudar algumas coisas, enfim. E quando a gente sai do bloco de força e entra para a potência, por exemplo, é o mesmo caminho, né? Não saiu do bloco de força de uma vez e entramos em potência. A gente faz de forma progressiva, fazendo os trabalhos de transferência, saindo das cargas maiores, indo para as cargas intermediárias com um pouco mais de velocidade, até finalmente chegar no polimento e na fase competitiva. Tá, velho? Acho que de forma resumida é isso. Não sei se ficou claro, Léo. Não, ficou. E você tem uma característica que eu acredito que é uma qualidade muito grande, que você consegue adaptar muito o trabalho da preparação física, não só a característica do nadador, mas também a do programa. E isso desde do Corinthians, né? No Corinthians nós tínhamos 3 programas totalmente diferentes, que era eu, o Carlão e o Vlad, eram bem diferentes, e você tinha uma preparação física para cada grupo. E mesmo dentro do grupo, às vezes, é um trabalho diferente. Um atleta com uma massa muscular maior, às vezes faziam... sempre pensando nessa relação do treino, né? Para não prejudicar o atleta no treino da água, que é o mais importante, né? Então, essa sua característica, assim, essa sua qualidade vai muito ao encontro do que você falou agora. Legal, Léo. Legal você tocar nesse assunto, porque eu sempre acreditei que o trabalho ele é construído de forma conjunta. Não existe uma fórmula, né? Você não pega um trabalho de preparação física que o Cielo fez e você aplica e vai ter o mesmo resultado. Isso não existe. O que existe é a construção do trabalho. E a construção do trabalho ela se dá através do diálogo, através de você entender o processo de treino de cada técnico. Isso é extremamente fundamental, né? Isso é extremamente importante. Outra coisa que eu acredito muito é que o atleta ele precisa estar inserido nesse processo. Ele precisa participar dessa construção, ele precisa dar feedbacks do treino, ele precisa dar feedbacks da competição, porque isso molda o que a gente vai fazer ou vai priorizar a partir de determinados momentos. Então, esse alinhamento entre comissão técnica e atleta, a gente fala muito de corresponsabilidade, né, Léo, nos cursos que a gente ministra, às vezes nos cursos do CPB ali. Então, eu acredito muito nisso, né? É legal você ter falado isso, porque a gente procura sempre construir o que vai ser feito com os treinadores e com toda a comissão técnica, para que seja algo que faça sentido, né? Que lá na frente a gente olhe para trás e saiba o que a gente fez e saiba o que pode dali para frente ser melhor ou continuar fazendo o que a gente já fez. Isso é importante, porque às vezes, quando é preciso fazer algum ajuste no treino, você consegue adaptar o trabalho para seguir aquilo lá. Às vezes está muito intenso, precisa dar uma descansada no pessoal, você não é o profissional que coloca e fala, não, mas a preparação física eu vou manter a carga que eu estava fazendo, né? Pelo contrário, é bem flexível nesse sentido, né? Às vezes fala, dá uma segurada porque o treino amanhã é forte na água, ou então trocar essas informações, né? Vou dar uma descansada na água, você descansa fora, ou às vezes, eu vou dar uma descansada na água, mas pode manter a parte física igual para não tirar tudo. Essa interação é muito importante, né? Porque, até respondendo algumas perguntas que vieram, fica muito mais fácil de você saber, por exemplo, quanto que o atleta precisa descansar, se ele está muito desgastado para evitar uma lesão, ou para render numa determinada competição que ele precisa, né? Essa interação é muito importante. Essa interação ela é fundamental, na verdade, né? Sem essa interação, acho que o trabalho não tende a dar bons frutos, né? Então, é fundamental nesse processo que as partes estejam sabendo o que estão fazendo e o porquê estão fazendo, né? Então, nesse sentido, a gente está no caminho certo. Ali no CT, a gente tem ótimas discussões, né? Não só entre a comissão técnica, mas mesmo com os atletas, eles têm um nível, uma capacidade muito boa de nos dar algum retorno e participam desse processo. Enfim, por aí. Eu acho que o caminho da construção do treino e do trabalho é por aí mesmo. E aí, também, algumas perguntas que chegaram, por exemplo, se o seu treino é mais máquina, mais academia ou mais peso livre, funcional. E algumas outras ferramentas, por exemplo, Pilates, CrossFit,
O que que você, o que que isso influencia no seu treino? Olha, Léo, eu procuro, na verdade, eu não tenho, como eu falei, né, não tenho uma fórmula fixa e a gente, de acordo com o período que a gente vai ter para trabalhar e com o grupo que a gente vai ter, a gente define os trabalhos que serão realizados. Então, voltando um pouquinho no tempo, quando eu entrei no Corinthians, por exemplo, a gente tinha uma academia extremamente reduzida, né, uma academia extremamente sim, reduzida no sentido de estrutura mesmo, né, de aparelhagem, enfim, a gente tinha que fazer o que tinha de possível ali naquele momento. Então eu sempre adequei o trabalho que eu fiz com a realidade que eu tinha no lugar que eu estava trabalhando. Hoje, né, hoje no CPB é uma estrutura que você não encontra, acho que em lugar nenhum do país, né, uma estrutura que não deixa a desejar para nenhum lugar. A gente tem uma academia maravilhosa, a gente tem espaços abertos, tem quadras, enfim, eu procuro mesclar bastante o trabalho, então na fase de base eu uso mais um funcional, porque eu quero trabalhar mais essa parte cardiorrespiratória, eu quero trabalhar um pouco mais de continuidade nos exercícios. À medida que o trabalho vai avançando e vai entrando num específico ou no bloco de força, eu gosto de ir para a academia, porque ali você tem ganhos mais consideráveis de força, né, com cargas elevadas, então eu gosto desse trabalho também. E à medida que o trabalho de força vai evoluindo, a gente passa para potência, por exemplo, eu gosto muito também de usar as bolas, de usar os saltos, de fazer essa transferência de força para potência. Então eu mesclo muito, né? Eu não tenho, eu uso mais academia ou eu uso mais funcional. Vai depender muito do grupo que eu tenho, dos objetivos que a gente vai traçar, de onde a gente quer chegar, né? Qual é o período que eu tenho de trabalho, quantas semanas de base, quantas semanas de força. A gente trabalhou lá em São Caetano, você lembra bem, numa academia que tinha um espaço de CrossFit, foi um período bem bacana, né? Um período de uma evolução muito grande com os atletas que lá estavam naquele período. Eu adaptava os treinos de CrossFit, né? Era uma adaptação, mas eram treinos muito interessantes. E me lembro também que nesse período a gente fazia 2 treinos de funcional e 2 de academia, né? E chegou um momento que a gente falou, tá muita coisa. Os atletas estavam chegando no final da semana um pouco cansados demais, né, na nossa percepção. Os treinos do sábado, por exemplo, que eram muito importantes, não estavam tendo o rendimento esperado e a gente ajustou isso. Então, como eu falei, a gente constrói na pré-temporada, né? Quando a gente começa o trabalho depois de umas férias, a gente determina os períodos, determina o grupo com que a gente vai trabalhar, dependendo das características, a gente vai moldar se vai ficar mais tempo no funcional ou se vai ficar mais tempo na academia. Isso não tem uma regra fixa, né? Não tem uma fórmula fixa, né? A gente vai moldando de acordo com o grupo e com as possibilidades que a gente tem. E com o seu objetivo, né? Com o que você quer para cada período, para cada treinamento, né? Eu lembro que a gente Exato, exato. mesclava muito, até mesmo quando a Juliana Cury chegou no Corinthians, Sim, que ela fazia alguns treinos mais funcionais, mesclado com os treinos de academia, e isso até hoje você ainda mantém essa característica, né? Normalmente uma vez na semana a gente tem uns treinos que são mais funcionais, são que usam outras, não só os equipamentos, mas às vezes exercício de agilidade, que isso. talvez para natação, né, a pessoa fala, não, mas para natação exercício de agilidade, mas que para você ali no seu contexto, para o seu objetivo, faz sentido, né? Então, como no treinamento, não ficar preso a um programa, né? Tem que ser só CrossFit, tem que ser só funcional, tem que ser só academia. Você pode, se você tiver, claro, se você tiver a disponibilidade de mesclar o trabalho, você ganha muito, né? Enriquece bastante. Sem dúvida, Léo, sem dúvida. E eu acredito muito que o treinamento, né, o processo de treinamento, ele está diretamente relacionado à motivação, né? Então, se você consegue mesclar e fazer o atleta entender que isso é importante, né, isso é muito interessante, né? O atleta ele tem que sempre entender o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, aonde a gente quer chegar com isso. Então, aí essa motivação, esse trabalho mental fica mais fácil de ser feito, né? Mas É. eu, de fato, não me prendo a uma metodologia ou outra. Eu sempre procuro, claro, tendo sempre em mente um objetivo que a gente quer, mas eu procuro sempre dar uma mesclada, dar uma mudada, uma diversificada. Eu me lembro muito bem na época do Corinthians, quando o Thiago Pereira nadou lá,
né, 2 conversas que nós tivemos na época que ele treinou nos Estados Unidos com o David Salo, e ele falou muito sobre isso, né, ele falou muito sobre isso, sobre essa mescla da preparação física, com cargas, com funcional, enfim. Então, bem bacana. E uma característica também, Léo, eu procuro escutar muito os atletas, eu procuro entender muito cada atleta, cada particularidade, porque cada um é cada um, né? Um é diferente do outro, um vai se dar bem fazendo mais funcional, o outro não, e por aí vai. Por isso que eu estou sempre ouvindo e conversando com os atletas, tentando entender e tentando adequar os trabalhos para ele, específicos para ele. Ah, legal. E agora, entrando já mais ainda no Paralímpico, a gente estava conversando dessa característica que, mesmo lá no Corinthians, de moldar o treino de acordo com o atleta, de acordo com o programa, e depois, de repente, a gente chega no Paralímpico lá 2014 e as características totalmente diferentes, né? No mesmo grupo, além do programa, você tem, talvez no meu grupo tem 8 atletas, cada um com uma característica totalmente diferente do outro. E como foi para você, quando você chegou, a primeira impressão, até você ajustar o trabalho? Conta um pouco, porque acho que isso é uma fase natural para todo mundo. Sim, Léo, legal. Eu acredito que muitas pessoas já fizeram essa pergunta, né? Qual a diferença do Olímpico para o Paralímpico em relação aos treinos, enfim. Eu já dei respostas diferentes. Hoje a minha resposta é que não tem diferença, né? O processo de treinamento é o mesmo. As diferenças são as adaptações, né? O que são adaptações? Você, através de algum implemento, conseguir fazer com que o indivíduo faça algum movimento, né? Então, assim como, por exemplo, a prótese é uma adaptação para o indivíduo que sofreu uma amputação voltar a andar, né? Assim como a cadeira de roda é uma adaptação para o indivíduo que perdeu o controle das pernas poder se locomover, assim como a bengala para o visual é uma adaptação que dá mais liberdade para o indivíduo, enfim. A grande diferença para mim é essa, né? É a questão só da adaptação. Não tem diferença nos processos de treino. É claro que lá atrás, quando nós começamos, né, tinha pouquíssima experiência, né, com o Paralímpico. Foi um processo para nós, né, no início, de muita descoberta, de muita quebra de paradigma, de muito aprendizado com os atletas, né? Mas a grande diferença para mim tá nessa questão da adaptação. Eu acho que é legal a gente falar aqui, né? Os atletas que estavam lá em 2014 foram a nossa grande escola ali, né, no Paralímpico, né? Foram os atletas que nos deram a oportunidade, né? Nos abriram a oportunidade de trabalhar com eles. Aos poucos a gente foi conquistando a confiança deles e eles da gente. Enfim, foi uma troca muito legal. A gente teve um ponto, né, Léo? A gente fala muito isso nos cursos, que foi uma atividade que nós fizemos num parque em São Paulo, no Parque das Bicicletas, que é ali no Centro Olímpico, e nós levamos a nossa equipe sem nenhum planejamento, nós tínhamos a intenção somente de fazer uma atividade lá, então os atletas levaram skate, bike, slackline, e a gente fez uma atividade lá, e ali foi uma quebra grande, né, de consciência para nós, porque os atletas mostraram para a gente o potencial que eles tinham ali nas atividades. Então o Ita andou de skate, a Edene andou de bike. Foi para mim ali um divisor de águas importante. E o que eu levo daquele dia em diante é que, com todos os atletas, né, seja olímpico ou paralímpico, a gente tem que encontrar ferramentas e metodologias que extraiam desses atletas o seu potencial, né, o seu maior potencial. E no Paralímpico é exatamente isso, né? A gente está ali para extrair o potencial deles, claro que sempre respaldado por médicos, pelos fisioterapeutas, pelo biomecânico, por toda a comissão técnica, mas o principal é que a gente consiga aflorar nos atletas a potencialidade deles, né? E eu quis falar desse dia porque realmente para nós foi um dia muito especial, um dia bem bacana. Os atletas que estavam lá vão lembrar, e foram os atletas que a gente começou, né? Foram os atletas que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Eu ia tocar nesse assunto desse dia lá do Parque das Bicicletas, porque realmente ali foi logo, talvez no primeiro ano, ou no segundo ano que nós estávamos lá ainda treinávamos em São Caetano,
E foi importante, né, para mostrar que cabe a nós desenvolver uma ferramenta ou uma estratégia, uma metodologia para que o atleta chegue naquele objetivo, mas que todos eles podem chegar, né? Exatamente. Então foi bem legal. E uma outra coisa que é muito legal de trabalhar no CPB, de estar no movimento paralímpico, é que você tem a oportunidade de trabalhar aquele primeiro grupo que nós tivemos ali, que tinha amputados, tinha vários atletas com características diferentes, tal. De repente, no CPB a gente começou a trabalhar com atletas cegos, que a gente nunca tinha trabalhado. Exatamente. Agora o Roberto Kunta, acho que está aqui assistindo a gente, ele deu uma oportunidade enorme para a gente trabalhar com os atletas S14. Sim. Então, você sempre vai buscando tudo aquilo que você construiu. Chega um atleta e você tem que sair da sua zona de conforto e procurar outras estratégias, né? É bem bacana. Eu acho que para mim o ponto mais bacana do Paralímpico é exatamente isso que você falou, Léo, a individualidade de cada atleta e a gente buscar o melhor trabalho com cada um. Acho que isso é a parte mais rica do Paralímpico, na verdade. Para mim é o que me deixa mais né, motivação e com mais energia para trabalhar, porque eu não consigo pegar um trabalho que eu fiz com um outro atleta e aplicar né, as adaptações são necessárias, tem as classes, enfim, para mim isso profissionalmente é a parte que mais me faz aprender. E o atleta participa muito, né? Você já falou isso aqui, que o quanto que o atleta participa desse processo, né? Eu queria que você lembrasse ou algum fato, algum atleta que te ajudou nesse sentido, por exemplo, de falar, ó, eu posso fazer assim, vamos tentar fazer desse jeito. Se você lembra assim de cabeça alguma Lembro. coisa. Sempre. Desde que eu trabalho no Corinthians, isso acontece, Léo. Eu me lembro que no Corinthians, um dos atletas que mais marcava nesse sentido era o Cremonês, o Fábio Cremonês, que hoje é técnico do Murilo, né, em Americana. Eu sempre discutia a preparação física com ele, sempre, com ele e com os outros atletas, Maceió, enfim, com todos os atletas eu sempre escutei e discuti a preparação física. Eu nunca acreditei nesse trabalho imposto, autoritário, né? Então, porque se for assim, tem alguma coisa errada, né? Na verdade, por isso que eu digo, o atleta ele tem que participar da construção. E isso para mim que você falou, Léo, que você está me perguntando, para mim é diário, né? É diário. Eu estou sempre escutando. Todos os atletas chegam, obviamente, com sugestões, com ideias, com respostas muitas vezes. E é claro que a gente que estudou, né, a gente fez a faculdade, a gente tem um respaldo ali mais teórico, a gente consegue alinhar e ajustar, às vezes, uma ideia que eles trazem no sentido em que a gente quer, né? Às vezes foge um pouquinho, mas enfim, isso que você falou, comigo, o diálogo com os atletas é sempre muito aberto, né? É sempre muito. O Augusto fala muito isso, né? Muitas das respostas para as nossas dúvidas estão nos atletas. Então, quando você tem a cabeça aberta para ouvir, né, a mente aberta para entender, você consegue extrair e fazer com que o atleta te ajude na construção. E isso certamente faz com que o atleta faça com mais empenho, com mais dedicação, enfim, se dedique mais. Mas todos eles participam da construção do trabalho, Léo. Eu estou tendo a experiência agora de trabalhar com os atletas do Thales e do Diego, por exemplo, né, que são uma nova geração para nós, né, uma nova geração. E eu tenho aprendido demais com os atletas, por exemplo. São atletas diferentes, porque eles não têm uma base como os outros já tinham quando nós chegamos, né? Então, a gente está no processo de construir tudo isso. E eles mesmo, por exemplo, o Vrajamani, que tem uma amputação de braço, está providenciando uma adaptação para a gente poder fazer um trabalho em equilíbrio. Então, todos eles participam desse processo e devem participar sempre. E aí você citou o Vrajamani, que tem a mesma. Acho que é bem parecida com a computação do Gabriel, né? Do Gabriel Cristiano, que está aí também, que está assistindo a gente. E o Gabriel, por exemplo, consegue fazer tudo sem nenhuma prótese, sem nada, né? Só trabalhando movimento de fortalecimento da cintura escapular, de rotação. Então é bem. Às vezes o mesmo atleta, com a mesma deficiência, eles têm trabalhos diferentes, né?
Sem dúvida, Léo, sem dúvida. E às vezes você propõe uma adaptação, por exemplo, para o Gabriel, que você citou, uma adaptação na barra para ele fazer agachamento, que vai deixar ele um pouco mais preso, e ele não se adapta àquilo, não gosta, por exemplo, né? Então, o atleta que vai falar para a gente o que é mais anatômico para ele desenvolver o que a gente precisa. Ah, legal. E aí, uma outra questão que chegou é para você tentar uma diferença, as diferenças principais, assim, hoje dos três programas que nós temos lá. O meu que é para os atletas que estão nadando ali as provas de 50 e 100, que, né, o Felipe ali que tem 23 e até as provas de 1 minuto e 12 por ali. O Felipe, que tem o pessoal que nada mais 200 medley, 400 livre, o Roberto de peito, que já nada ali para 1,33, 1,35, e o grupo do Fabiano dos classes baixas. Então, Legal. algumas diferenças básicas aí entre os grupos, entre os trabalhos. Perfeito, Léo. Basicamente o que vai haver de diferença é os períodos de cada bloco e as intensidades e volumes, né? A diferença de intensidade e volume. Obviamente que o grupo do paredão, que são as classes mais baixas, necessitam mais adaptações fora da água. Então, por exemplo, a Edênia usa bastante umas duas luvas que ela tem. Inclusive, acho que é até legal falar, ela é assessorada por uma empresa chamada AZ2 Assessoria, Acessórios, desculpa, AZ2 Acessórios, né? Tem no Facebook para quem quiser, quem está assistindo e quiser pesquisar melhor. Ela usa duas luvas, uma que é inteiriça, que possibilita a gente colocar pezinho nas mãos dela para ela fazer alguns movimentos, e uma outra que é uma garra, que ela consegue também fazer apoio nas barras para fazer puxada alta, para fazer remada. Então, nesse sentido, o grupo do paredão precisa um pouco mais de adaptações. Mas, basicamente, a diferença entre os grupos, Léo, é o período que vai ficar na base, com volumes maiores e menor intensidade, os períodos de força. Por exemplo, o seu grupo ele se aproxima mais dos trabalhos de força máxima, né? O grupo do Felipe, a gente trabalha numa zona mais submáxima ali, sem chegar muito próximo do máximo, porque as provas são maiores, né? 200 medley, fundo, enfim, características de provas diferentes, né? Mas basicamente é isso, essa diferença. Por isso que eu falei anteriormente, o trabalho entre o Olímpico e o Paralímpico, para mim, hoje, não tem diferença, né? Os processos de treino são os mesmos. O que há de diferença são as adaptações. E esses períodos de cada. E aí, esses períodos eles vão variar de acordo com cada treinador, né? De acordo com cada filosofia de treinador. Então, acho que a diferença é essa, né? Eu não sei se eu consegui explicar bem. Sim, sim. Não, o principal acho que é isso, né? É a construção, né? É o que a gente vem falando bastante já na live toda, né? De entender o programa. E você foi nadador e trabalhou muito tempo com vários atletas diferentes, com várias provas e várias características, e adaptar isso ao programa, né? Fazer uma coisa voltada para que não ter um padrãozão e todo mundo faz igual, e ao mesmo tempo que não todo mundo faz o mesmo treino e também não a mesma quantidade, né, o mesmo valor. Então isso é bacana. E aí entra aquela qualidade que eu disse da individualização do treino, né, que é importante. Sem dúvida, Léo, sem dúvida. Especificidade é o que vai nortear o nosso trabalho, né? Então, se o cara nada 400 livre e fizer o mesmo trabalho do Felipe, que nada 50 livre, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que precisa ser reavaliada. Então, o principal é a gente adequar para cada realidade, para cada especificidade de prova, ou mesmo no Paralímpico, a questão da posição do corpo na água, questões de mobilidade, questões de estabilização de quadril, enfim. São muitas questões, né, Léo, que envolvem e que a gente tem que avaliar e decidir por que caminho seguir. Então, É. por isso que cada treinador tem uma filosofia, cada treinador tem um pensamento, e eu preciso adequar o meu trabalho a essa realidade. Porque se eu também tiver um pensamento fixo e colocar o mesmo trabalho, algum grupo vai se prejudicar, com certeza. Então, como você já falou também anteriormente, eu estou sempre ali na borda da piscina, né? Eu estou sempre ali observando os treinos, eu estou sempre vendo as séries, acompanhando, porque isso para mim é fundamental para a tomada de decisão.
né, para decidir se eu vou aliviar um pouco, se eu vou avançar nas cargas, se eu vou reduzir, se eu não vou, se eu vou mais para o funcional, enfim, olhando os treinos que eu vou tomar essa decisão. É. E a gente comentou com o Rafa, se acompanhou, sobre a competição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho naquele período de competição mesmo, ali da semana pré-competição, daquele finalzinho ali, e do trabalho do aquecimento pré-prova, que é uma atuação importante sua ali com os atletas. Legal, Léo. Isso também é algo bem específico, né? Bem individual de cada atleta, na verdade. Tem atleta que vai gostar de ativar mais, tem atleta que vai gostar de, né, fazer uma ativação um pouco menos intensa. O principal é isso que a gente está falando e você falou em outras lives também, a gente testar isso no treino, né? Para chegar na hora da competição e não ter dúvida. Eu acho que essa é a grande questão. Você tem que chegar na competição sabendo exatamente o que você vai fazer. Porque se você tiver que pensar ali antes da prova, antes do aquecimento, não vai funcionar. Né? Se você tiver que pensar, vai gastar energia à toa e talvez o trabalho se perca. Então, o que a gente faz é, durante o processo, né, durante os treinos, aos sábados principalmente, colocar uma rotina como se fosse a de competição, e eles testam isso, né? Eles testam o que é melhor para cada um. Então, o atleta vai gostar, tem alguns que gostam de fazer medicine ball, tem alguns que gostam de fazer um pouco mais de salto, tem alguns que preferem mais trabalhos de mobilidade. Enfim, isso é muito particular e eu acredito muito que a competição, né, esse período pré-competitivo e a competição é um momento muito especial e do atleta. Eu acho que quanto menos a gente atrapalhar nessa hora é melhor. Né? O que a gente podia ter feito, a gente já fez ali. É claro que uma orientação ou outra a gente sempre dá. A gente já estudando isso nas conversas com o Augusto, já identificamos que alguma intensidade nesse período é fundamental, né? É muito importante. Então a gente faz esses trabalhos de intensidade. Mas você mesmo é um exemplo de técnico que deixa bem à vontade, né? O atleta que quer nadar um pouco mais, o atleta que quer um pouco mais de estímulo. Então é bem individual, é bem particular. Tem atleta que não gosta muito que você fique falando com ele, conversando, e a gente respeita. Na live, por exemplo, do Xuxa, né, que eu falei que eu assisti, muito legal, quem puder assistir, muito bacana, porque ele dá esse relato dele, né, nas Olimpíadas de Atlanta, que ele nadou mal o 100 livre, com a cabeça dele como ficou, como que o técnico dele reagiu. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Mais uma vez, não existe fórmula, não tem algo pronto que você replique a todos. E por isso que o atleta tem que participar, o atleta ele tem que falar o que é melhor para ele. Ele tem que saber, né, realmente o que ele precisa e o que é bom e o que não é. Como que você vai fazer isso? Testando, errando principalmente. Então eu acredito muito nisso, Léo. E deixando, e quando ele participa e entende o motivo, o porquê de cada coisa, ele tem segurança na competição de até fazer um ajuste. Um dia ele está mais cansado, faz algo diferente, um dia que ele está mais sonolento, que precisa ativar mais, ele faz uma ativação. E isso é bacana, né? Quando ele chega nesse estágio de se conhecer muito bem, né? E de entender o trabalho, para que ele tenha essa segurança de fazer esses ajustes quando necessário. Léo, o nível dos atletas que nós trabalhamos, né, que são atletas de nível internacional, que buscam medalhas paralímpicas e mundiais, é necessário que ele tenha esse entendimento, né? É absolutamente necessário, porque se não for assim, ele vai replicar alguma coisa que ele realmente de repente não confia, né? E não vai ter a mesma importância, não vai ter o mesmo compreendimento do atleta ali. E nós tivemos agora no Mundial, em Londres, no ano passado, um fato que foi bem marcante, que foi o Reuter, né, que nadou o 100 livre no primeiro dia e depois ele nadaria os 50 no último, 10 dias depois. E já vinha de um Parapan, então já vinha muito tempo num período competitivo, né, ali já meio descansando e se preparando. Desse primeiro dia da prova do 100 até o último dia, ele fez inclusive sessões na academia, né, de força. Não talvez uma série completa, mas ele fez um estímulo porque ele percebeu ali que ele precisava. E deu muito certo, porque no 50 ele conseguiu dar o melhor tempo. Até então era o melhor tempo da vida, né, o personal best dele.
Exatamente, Léo. É legal você falar isso porque cada competição é uma realidade, na verdade, né? Cada competição é um momento diferente do outro. Então, é o que você falou, às vezes uma prova mais distante da outra, tem uns revezamentos ali no meio que a gente precisa adequar. São muitos dias de competição no Paralímpico, né? Então, competições que duram às vezes 8, 10 dias, quer dizer, é muito extensa a competição. Se o atleta ficar fazendo muita ativação também logo no começo, isso vai acumular, vai sobrecarregar. Então, esses ajustes, eles são feitos para aquele momento, né? Para aquela competição. Isso é muito interessante, porque, mais uma vez, né, a gente tem que sempre olhar o que vai ser feito, o que a gente quer, qual é a principal prova, quais são os revezamentos que ele vai nadar entre uma prova e outra, enfim, quais são os períodos de descanso. Então, por isso que essa relação da comissão, todos os profissionais interagindo para achar o melhor caminho é fundamental, né? Só dar um oi para o Alberto, nosso diretor técnico que tá chegando. Obrigado, professor. Beleza. Legal. Eu não Ah, consigo ver se a quem gente está for- entrando aqui. eu não tenho a experiência para ir acompanhando, não. Alguns eu vou bater no olho aqui. E aí, então, se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou, essa quase uma hora de live, assim, no meu ver, que a preparação física tem que estar alinhada com o treino principal, que é o treino da água, né? Sim. Que você tem inúmeras ferramentas, inúmeros métodos para chegar no mesmo objetivo, e aí cabe escolher talvez aquele mais eficiente para o atleta ou que será mais motivante em algum momento, né? E que o atleta tem que participar ativamente do processo. Tô certo no resumo? Perfeito, tá perfeito. É exatamente isso que eu penso. Eu não sou um bom explicador, mas eu espero ter conseguido fazer as pessoas entenderem aí os processos de treinamento que eu acredito. Eu olho muito para a ciência, óbvio, eu gosto muito de discutir com o Augusto muitas coisas, mas a gente está dia a dia com os atletas ali, né, Léo? A ciência ela nos dá um caminho, mas que nem sempre, para aquele indivíduo que a gente está muito, mas às vezes no meio do caminho a gente entende que não está dando certo algo. E aí essa mudança é necessária. Então, como eu estava falando, a ciência é extremamente fundamental, importante nos processos para nos mostrar um caminho, mas nada como estar com o atleta e estar com o indivíduo e entender ele, até porque é o que você falou, a questão motivacional para mim, ela é indispensável e fundamental. É muito dura, a temporada é muito dura, né? São meses ali treinando, é importante, e às vezes é o equilíbrio que eles precisam, né? Muito mais difícil você, Exatamente. às vezes, na água é difícil você ter essa flexibilidade, por mais que tente fazer Sim. algumas séries que desafiam o atleta, ou algumas séries mais leves, assim, para trabalhar mais essa parte emocional, né? Essa parte do treinamento mental. Mas é mais difícil, né? Na academia você tem, ou na preparação física, você tem um leque maior, né, para variar. Sim, Léo, sim, com certeza, com certeza. Bom, legal, Concordo. Henrique. Acho que foi legal pra caramba. Conseguimos aí falar todos os assuntos. Espero Legal. ter respondido as questões que chegaram aí, as perguntas. Gabi, eu vi que a Gabi tá aí. Gabi mandou bastante coisa. A Fernanda lá do GNU. Legal. O Eduardo Steller lá da UFMG. O Gabriel Fernandes, que é um atleta do Vasco, S10, que está para entrar aí no movimento paralímpico, o Igor também. Então, espero que a gente tenha respondido todo mundo. Obrigado mais uma vez, estamos chegando aí no finalzinho. E quem quiser mais discutir mais, chama aí chama aqui mesmo no Instagram ou no WhatsApp. Vamos continuar a conversa aí. Legal, Léo. Eu que agradeço você. Como eu te falei, eu não consegui ver aqui quem entrou, quem não entrou, mas enfim, mandar um abraço e um beijo para todos que estão nos assistindo, em especial os atletas com quem a gente trabalha diariamente, né? Dizer que estou com saudades, né, de voltar à nossa rotina. O principal que eu comecei a minha fala é fazer o que tem que fazer, ficar em casa, se cuidar, cuidar da saúde, mas não deixar de fazer também o que tem que ser feito, né? Se manter ativo, se alimentar bem, vai passar esse período e nós vamos estar de volta em breve, se Deus quiser. Obrigado aí por terem me escutado, quem está aí ao vivo aí.
Obrigado, Léo, por ter feito o convite e por ter mediado aí a nossa conversa. É muito bacana, uma novidade para mim, né? Eu nunca tinha feito a primeira vez, então perdoem aí os erros. Não, Mas foi tranquilo. eu espero ter sido claro e ter feito as pessoas entenderem aí, como você falou, eu estou à disposição, né? E o CT também, né? O centro de treinamento ele está aberto a todos que queiram lá conhecer, a passar um dia com a gente para ver o trabalho, enfim. Obrigado, Léo. Obrigado, CPB. Ó, você não está Então, conseguindo ver aí, o pessoal tá te mandando aqui, Bruno Becker, o Bigão, a Débora, a Bia, tem o Carlão, eu já vi aí também, tem bastante atleta aí também assistindo. legal. Um abraço para todos. Segunda-feira com a live com o Alan Nagaoka Ótimo. sobre nutrição. Então, japonês, se prepara aí, segunda-feira é com você. Valeu, Legal, Léo. Henrique. Valeu, brigadão, Um viu? Um abraço abração para aí. todo mundo aí. Valeu. Abraço, obrigado.